Fala, trader! Bem-vindo novamente ao canal do Carvão. E no vídeo de hoje, a gente vai estar mostrando um conteúdo básico, né? A gente vai falar de triângulos, que é um dos padrões aí mais conhecidos, né? De quem está começando na análise técnica. Vamos, então, conhecer aí 5 tipos de triângulo e mais o diamante, tá? Bater um papinho como é que a gente pode estar operando essas figuras. Mas antes da gente começar, quero pedir o seu like, né? Até para saber se é o tipo de conteúdo que você gosta, para estar sempre melhorando o canal a seu favor. E quem não está inscrito, pedir para dar aquela força, tá? Para a gente estar crescendo aqui no YouTube também. Então, vamos lá, né? Triângulos, uma figura que acontece muito. Às vezes, a gente tem mercados onde ocorrem mais triângulos e outros tipos de mercado que são um pouco diferentes, que são mais correções, né? Tipo escadinha, que os triângulos não vão acontecer muito. Os triângulos ocorrem principalmente em mercados que estão esperando por alguma coisa, eles têm dúvida, tá? Então, tem uma contração de volatilidade, porque existe essa dúvida, ele quer tomar uma decisão e tal. E também a gente tem o triângulo expandido, que é esse mesmo tipo de mercado, mas que ele reage, né? Agora vai, não vai, agora vai, não vai. É também dúvida, só que abrindo volatilidade. Tá? Um mais estreito, ninguém faz nada, e o outro é abrindo volatilidade. A gente tem triângulos ascendentes e descendentes, que eles antecipam muitos rompimentos e viradas de mercado, e os triângulos diagonal ou terminal, que são finais de movimento. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí nos principais, né? Nos principais não, nos triângulos aí que a gente tem na análise técnica. Né? Triângulo simétrico. Bom, simétrico porque ele tem a linha superior e inferior, né? Fazendo uma simetria. Tá? Geralmente, esse tipo de triângulo ele resolve para o lado que o mercado já está indo. Seria uma figura de continuação. Por exemplo, está subindo, faz o triângulo e rompe para cima. Ou o mercado vem caindo, faz aqui o triângulo e decide para baixo. Mas pode ocorrer essa figura no topo ou no fundo? Sim, pode ocorrer. Ok? Geralmente, quando o mercado já esticou muito, a gente tem um movimento muito esticado para um lado, né? E aí a gente pode estar fazendo a reversão, trocando o fluxo, né? De compra para venda ou de venda para compra. Tá? Vamos lá, o triângulo ascendente. O triângulo ascendente ele tem uma probabilidade maior de resolver o rompimento para cima. A gente pode estar, né, vindo, fazendo uma reversão, com o mercado caindo, faz um triângulo ascendente e sai por cima. A entrada, tá, é no rompimento da base do triângulo, ok? Da base superior. Aqui que é a entrada, nesse rompimento. A gente também pode estar observando o triângulo ascendente numa figura de continuação. Tá? Ocorrem muitos triângulos, tá? Ascendente e descendente em abertura. Ocorre muito de ter um gap para baixo, formar um triângulo ascendente e o mercado reverte logo após a abertura. Né? Então, por exemplo, tem um gap aqui de baixo, o mercado ele vai estar acumulando e faz uma virada ainda de manhã. O triângulo descendente é exatamente o contrário. Tem uma probabilidade maior de estar resolvendo para baixo, fazendo ali o rompimento. Ok? Bom, o triângulo expandido. Essa figura eu acho ela bem complicada, porque ela inicia com uma série de falsos rompimentos de máxima e de mínima. Então, aqui ela marca o rompimento de máxima, não é, vem para baixo. Faz um rompimento de mínima, é uma armadilha também, né? Ela rompe para cá,
sai por cima. Tá? É uma figura, então, que eu acho ela complicada. O lado bom, tá, é que depois que começa a ocorrer esses traps, essas armadilhas para cima e para baixo, a gente já desconfia que estamos diante desse padrão e as próximas pernas do triângulo elas são mais alongadas. Então, a gente tem mais volatilidade à medida que o triângulo vai se desenvolvendo. Os primeiros movimentos são curtos e depois ele vai aumentando, né, o tamanho ali desses swings. É o que oferece aí boas oportunidades. Mas eu, pessoalmente, acho complicado, né, porque tem muitas aberturas assim, viu? Que o mercado se desenvolve desse jeito. Sai um indicador, é verdade, é mentira, você sabe como é que é, né? Parece que vai, não vai. Aí ela dá uma enganada no início, tira um pouco da nossa confiança. O interessante aqui, tá, é usar a linha superior, vamos dizer que aqui é a LTA do triângulo e a LTB, né? Essa linha aqui superior, tá? Vou botar linha superior e linha inferior, ela vai estar servindo como bons pontos de entrada, ok? Bons pontos de entrada. E uma outra característica desse triângulo é que ele reverte muito rápido. Então, vem caindo, já imediatamente já vira para cima. Vem subindo, já imediatamente, quando bate na linha, vira para baixo. O lado negativo é que tem que entrar logo após um esticão, né? Parece que o mercado vai embora para cima ou vai despencar e imediatamente vira. É um pouco difícil de entrar, mas obedecendo a linha ali, dá para a gente estar fazendo. Bom, triângulo diagonal ou terminal, como o nome já diz, é um final de movimento. Então, se ele está inclinado aqui para cima, né, diagonal, porque a gente vai fechando em diagonal, tá? Ele não é o ascendente, que tem a base reta, mas sim diagonal. Tá? É uma figura que eu acho interessante, porque ela costuma fazer uma reversão rápida em direção ao início do padrão. Okay? E uma reversão é a cunha, né? Rápida. A entrada é no corte da linha inferior, quando está revertendo de cima para baixo, e no corte da linha superior, quando está revertendo de baixo para cima. E a gente tem o diamante, tá? Que é uma figura geralmente de reversão, aonde tem a combinação de um triângulo expandido com um triângulo simétrico. Triângulos expandidos, diamantes, né, triângulos simétricos ocorrem muito, como eu falei, naquele tipo de mercado que não está muito definido, onde há bastante dúvidas. Uma outra coisa interessante dos triângulos é que eles tendem a fazer 3 toques. Tá? Pode fazer 4? Pode. Tá? Não vai estar descaracterizando. Mas, vamos dar aqui uma limpada. A ideia, tá? O padrão, é ele fazer ali 3 toques. Então, 5 pernas, tá? Se desenvolver em 5 pernas. Uma, 2, 3, 4. Fazer aqui a pequenininha que passou um pouquinho. 5 pernas. Dando 3 toques. Né? No início, se a gente botar 0. O expandido também, da mesma maneira. Começando pequeno. Aqui, geralmente, ele vai desenvolver mais assim. Tá? Ele perde um pouco de volta.
1, 2, 3, 4 e 5. Então, 3 toquezinhos ali nas linhas de tendência, né? Essa aqui é o by the book, conforme mostra o book. Né? 3 toques embaixo, 3 toques aqui em cima, 1 seria o 0. 3 toques em cima, depois o rompimento, 3 embaixo. E o triângulo diagonal tem uma característica que, geralmente, a primeira perna é bem alongada, ela volta bastante, a segunda já passa pouco o topo, volta menos, a terceira passa só um pouquinho. Beleza? E aí a gente tem a resolução para baixo. E a gente tem lá os toques também. Tá? Começando aqui embaixo, aqui não chega a ser um toque. E lá em cima, 3. Esse aqui é o padrãozão. Bom, beleza. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver esses padrões se desenvolvendo ali na vida real, né? Vamos lá. Bom, vamos começar então com um triângulo expandido, acabou aqui revertendo depois, mas vamos ficar atento aqui aos toques, 3 toques que ocorreram embaixo, tá? E em cima, vou botar aqui o 0, que é o início dele, 3 toques também. O 0 dá 2 toques, na verdade. Os falsos rompimentos, que eu falei, falso rompimento para baixo, e a reversão muito rápida, tá vendo? Ela bate na linha e reverte rápido. Aqui, né, esse primeiro, ele rompe a máxima, passa um pouquinho, volta para dentro do triângulo que está se formando, né? Aí demora um pouco, aí, aqui no estágio inicial fica um pouco mais difícil de ler a figura, depois a gente já consegue traçar a linha 0,2, né, e 0,3. E aqui, no toque 4, aqui em cima, a gente tem um belo movimento de extensão. Que eu falei, a gente demora a descobrir, mas depois que percebe, a gente consegue aproveitar bons swings, porque ele vai expandindo para cima e para baixo, e os toques. Ok? Vamos seguir, então, para outro triângulo. Vou aparecer aqui outro triângulo expandido, eu não posso deixar de te mostrar, que é sempre bom ver mais exemplos, né? Então, aqui no índice 2 minutos, acontece em vários tempos gráficos, a gente tem aqui um rompimento de uma máxima, né? Um rompimento de uma mínima aqui, e o que acontece? Olha a expansão e como ele crava na linha, né? Lá em cima, cravando, obedecendo bem a linha de tendência que vai se formar, né? E aí, já no quarto toque, a gente já percebe que está fazendo um triângulo expandido. E, mais uma vez, mostrando que, quando a gente percebe, os swings que a gente pode aproveitar são maiores. Ok? Então, mais um triângulo expandido para você ver. Agora a gente vai ver um triângulo simétrico com as duas linhas limite, tanto a inferior como a superior, convergindo para um vértice, ok? E decidindo para baixo, né? Que é ali o mais comum dele, né? Não que não possa ter reversões, ok? Mas uma figura de continuação. Vamos ver as pernas do triângulo, os 3 toques lá em cima. E embaixo, ele começa aqui esse triângulo, tá? Bom, mas ele não tem que sair lá de baixo
para fazer assim? Não necessariamente, tá? O triângulo simétrico, ele pode começar com uma perna menorzinha, né? Essa aqui menorzinha, e depois ele começa a ir fechando, tá? Para decidir, ok? Mas aqui é importante para a gente ver esses 3 toquezinhos. Pode ter 4 toques? Pode. Às vezes, uma dessas pernas que fazem parte do triângulo, ela se subdivide. Então, por exemplo, essa aqui é a representação ali para a gente estar desenhando, mas muitas vezes ela faz assim, ó, tá? Na vida real, para sair. Então, parece que tem 4 toques. Tá? Então, não tem ali tanto problema. Ok? A ideia, então, é estar entrando no rompimento do triângulo, tá? E eu sairia se ele faz um falso rompimento e joga para cima. Aqui teria o stop dessa venda. Vamos seguir. Mais um tipo de triângulo. Bom, agora um triângulo diagonal, aquele terminal, né? As linhas vão convergindo, mas de uma forma diagonal e não ali horizontal, tá? Então, a gente tem os 3 toques. Lembrando, podemos ter 4, né? Então, começa. Primeira perna, ela é maior, tá? Volta, não toca lá em cima na linha, não tem problema, tá? Aí a gente faz até aquela correção aqui em 3, né? Essa quedinha em 3, mas vamos botar direto. Segundo toque, vai agora na linha. Terceiro toque embaixo e rompe para cima, tá? Entrada no rompimento, o stop, se voltar aqui para dentro, para baixo. Gosto muito dessa figura para reversões, tá? O que é interessante a gente estar notando? Uma característica bem aqui desse triângulo, né? Essa primeira perna grande, tá? As outras vão diminuindo de tamanho e a distância entre os fundos ou topos, né? No caso seria uma alta, a distância entre o ponto 1 para o ponto 3 é maior do que do 3 para o 5, ok? E ali a gente tem o rompimento desse triângulo. Olha, apareceu aqui até um triângulo simétrico de continuação. Estou, inclusive, fazendo esse vídeo porque o mercado está cheio de triângulos, porque estamos numa situação ali de apreensão do mercado, indecisão, dúvida, né? Decisão do Fed de taxa de juros. Se você for ver esse vídeo mais tarde, é nessa época aí que a gente está, nesse mês aí de política monetária americana, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, rompeu, dando continuação, fazendo uma figura aqui de continuação, lembrando, simétrico, é no rompimento que a gente entra e a gente teve os 3 toques lá embaixo. O simétrico, para a entrada, ele fica mais claro, né? Porque ele afinou, rompeu, entrou, assim como o triângulo diagonal. Já o expandido, ele é mais difícil. A gente, né, percebe depois e tem que estar entrando quando o mercado está subindo, está subindo, está subindo, parece que vai embora, você tem que entrar na contramão, ou ao contrário, está caindo, tem que entrar na contramão. Então, triângulo diagonal, acabamos de ver, vamos ver mais alguns exemplos. Agora, um triângulo diagonal de cima para baixo, fazendo a reversão. Esse aqui vai ter uma característica de uma subdivisão, né? Entre 2 e 3. A gente faz um movimentozinho aqui, ó, de subdivisão, mas é um segmento só. Temos os 3 toques em cima, o rompimento para baixo. 1, 2, 3. O rompimento para baixo. E a característica ali de ele voltar ao início da figura, como eu mostrei lá no início do vídeo. Se você não lembra, volta lá, tá? Que é o objetivo, exatamente aonde ele vai. Temos aqui até um outro triângulo diagonal. Né? Esse aqui não vai lá embaixo, tá? Então, ele acaba não sendo tão perfeito, mas está aqui, ó, mesma ideia, tá? Ele vem aqui ao início, aqui nessa quebradinha aqui. Ok? Então, temos 2 triângulos diagonais. Mas, de qualquer maneira, é uma queda forte. Ele
a resolução ela é bem decisiva. Vamos seguir. Agora um exemplo de triângulo ascendente no dólar 1 minuto. A gente tem aqui a figura, tá? Um toque aqui que é para mostrar, 2. A perna 2 para 3, ela vem desdobrada, né? 3, segundo toque, 4, 5, entrada no rompimento. Essa é uma característica bem interessante de rompimento, ele vai direto, tá? Ele pode fazer um teste I, mas geralmente ele vai direto. O objetivo costuma ser projetar a base do triângulo para cima, tá? E aqui, no caso, está até batendo com essa região aqui, que dá os pavios de máxima, tá? Aqui um exemplo, então, de triângulo ascendente. E a gente tem, então, os 3 toques. Um, 2, 3. Entrada no rompimento. Stop, caso haja a volta para dentro do padrão. Aqui, tá? Beleza? Então, aí, triângulo ascendente. Agora chegou a hora do triângulo descendente. Vai ter a sua resolução para baixo. Os 5 movimentos, tá? Aqui tem 3 toques, né? É porque ele está de reversão, tá? Então, esse aqui não deu. Tem os 5 movimentos, né? 5 swings. Né? Aqui deu 4 e rompeu aqui para baixo, tá? Porque ele é de reversão. Se ele fosse de continuação, tinha os 5. Ok? Mas não deixa de ser o triângulo. E a gente tem os 3 toques lá nele. A entrada é no rompimento, ok? Então, aqui é um triângulo descendente da sequência. Bom, vamos ver agora o diamante, né? Uma das que está faltando. Composta por um triângulo expandido e um triângulo simétrico, fechando, né? Um abre e o outro vai fechar. A resolução desse padrão costuma ser de reversão. Então, se a gente está vindo de baixo, né, para cima, o que se espera no rompimento pegar o diamante aqui na venda. Tá? Então, aí o diamante é a mistura de 2 triângulos. Aí, estamos fechando o nosso estudo de triângulos. Quero só falar para você que a gente tem mais um tipo de triângulo, que eu não coloquei lá, mas eu gosto, né, de fazer aqui o trabalho bem feito, que é o triângulo corrido. Tá? O triângulo corrido eles chamam de running triangle. Ele é um triângulo que denota força, geralmente de continuação. Então, vamos pensar que o mercado está subindo, ele vai fazer um triângulo. Perna 1, tá? Perna 2, 3, 4 e 5. Ele é corrido porque ele é meio que simétrico, mas apontado aqui para cima. Tá vendo? A gente tem os 3 toques. O mesmo vale para baixo, tá? Então, é uma correção que quase não é correção, né? Ele vai fazendo topozinhos, vai devolvendo menos, e a entrada é no rompimento dele, tá? Na sequência, para pegar a sequência do movimento. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá seu like. Conteúdo aí de triângulos para você. Valeu, um abraço e até a próxima.